amigos, tudo bem? Estou aqui de volta para conversar sobre esse livro maravilhoso aqui. É um livro que eu faço questão de vir aqui conversar um pouquinho, que é Até que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis, né? É o último livro lançado, é uma fantasia, por assim dizer, 1956 ou 59, deixa eu ver aqui na nota. 1956 é o ano de publicação, né? Nessa capa aqui bonita, né, que a gente vê aqui o Cupido e a Psique com a asa de borboleta, né? E aí a gente descobre que através de pesquisa a gente vai ver que Psique quer dizer borboleta, né? Em resumo, assim. E por que Cupido? Cupido é o filho, é um deus, né? Filho de Afrodite. Aquele Cupido das flechas mesmo que as pessoas atribuem a atirar as flechas e unir os corações, unir os casais. O mito original, né, seria basicamente isso, enciumada com a beleza de Psique, essa moça que tem duas irmãs e é filha de um rei. A deusa Afrodite manda que Cupido a mate, né? Só que ele quando vai ver Psique, ele acaba se apaixonando por ela. Esse é o mito original, tá? Então, esse livro é uma releitura. C.S. Lewis vai recontar a história desse mito de forma diferente. Mas no mito original é isso, né? Que o Cupido recebe uma função, mas acaba se apaixonando e casa com Psique, só que ela não pode ver o seu rosto, né? Porque ele temia a ira de sua mãe, algo desse tipo. Porém, as irmãs enciumadas convencem a Psique a, durante a noite, ir com o Lampião até o seu esposo para ver o seu rosto, porque elas alegavam ali que ele ou era feio, ou era um monstro, ou era isso ou aquilo. Não era uma coisa boa. Quando ela faz isso, o Cupido foge dela, percebendo a traição, e ela, arrependida, então procura ali Afrodite para que ela permita, né, que ela tenha uma segunda chance com o Cupido. Mas Afrodite, como a gente, não sei se você já leu, mas a gente vê um pouco dos contos mitológicos, os deuses são bem malvados. Ela dá 4 trabalhos para Psique, trabalhos impossíveis, tá? E depois desses trabalhos, ela então daria a recompensa à Psique. Acaba que ela acaba fazendo 3 trabalhos, mas no último, que seria ali para pegar a beleza de Perséfone lá no submundo, e ela não podia falar com ninguém nem abrir a caixa, ela acaba abrindo a caixa da beleza e no fim dá tudo certo para Psique, tá? Então esse é o conto original. Mas o que Lewis vai fazer? Aqui ele vai contar a história sobre a perspectiva de Orual, a irmã mais velha de Psique. E no início do livro tem uma parte muitíssimo legal, que ela diz o seguinte, ó, Orual falando, ela é a narradora dessa história. Vou escrever neste livro coisas que ninguém que seja feliz se atreveria a escrever. Vou acusar os deuses, especialmente o Deus que vive na montanha cinzenta. Em outras palavras, vou contar tudo o que ele fez a mim desde o começo, como se estivesse apresentando minha queixa perante o juiz. Mas não há juízes entre Deus e homens, e o Deus da montanha não me responderá. Os terrores e a praga não são resposta. Então, aqui a gente já percebe que Orual vai ser ali velha, quem sabe, assim, já está numa idade avançada, e vai contar coisas do seu coração em relação ao que ela pensa sobre os deuses. E Orual vai contar do início até toda a situação de Psique, né? Que aqui ela vai ter um outro nome, né? Ela vai receber o nome de Istra, que no caso é Psique, e vai ter também uma outra irmã, que é a do meio ali, cada qual com suas características.
o conto ele vai se dar bastante diferente em alguns aspectos, mas a história do início ao fim, inicial e fim, vai ser igual. Nesse país aqui de Glome, que o rei é um cara não muito bacana, ele tem já a sua filha Orual, que é feia, repare bem nisso, ela é feia, ela tem uma aparência não nada boa, nada agradável, principalmente em relação ao que os homens olhavam para ela. E o que vai acontecer é que ela vai ter uma irmãzinha e vai cuidar dessa irmãzinha como se fosse a mãe dela, né? Porque a mãe da Psique, da Istra aqui, ela vai falecer. Isso não é um spoiler gigantesco, porque acontece bem no início. Então, Orual, aqui sob a perspectiva de Lewis, vai ser a mãe de Istra. E o pai vai ser um rei bem ruim, tá? Do início ao fim aqui. Então, vai acontecer muita coisa aqui. No sentido de denúncia aos deuses que Orual tem. Porque ela criou uma criança com muito amor, que era sua irmã, mas ao mesmo tempo sua filha, e as circunstâncias levaram a perder essa irmã, né? Então, esse livro é separado em duas partes, porque quando Orual chega um momento que vai levar a primeira parte perante os deuses, logo depois vai acontecer algumas outras coisas e ela vai novamente estar perante eles, e aí vai ter a segunda parte do livro, né? Um dos motivos pelos quais ela vai escrever é porque ela ouve o conto original. O conto original grego, ela vai ouvir em alguma terra distante que as suas irmãs, por ciúme, convenceram Psique a atrair a confiança do seu esposo, né? E Orual vai nos contar, e a gente vai saber disso, que não foi bem assim, né? Existe uma perspectiva aí, mas a crença e o mito, ela sempre vai tender ao lado do milagrismo, né? Dos deuses, ou do panteão aí, da cultura de cada local. E aí a gente vai ver uma clareza aqui de mitopoeia, né? De mito aplicado de J.R.R. Tolkien, que ele utiliza ali no seu legendário, né? De como os mitos são criados, os idiomas e tudo mais, e a gente vai ver muito disso aqui. Então, para mim, particularmente, esse livro é um livro muito adulto de C.S. Lewis. Para mim, é o ápice de sua escritura aqui, porque ele escreve de uma forma magistral, muito além de já ter escrito os outros de forma perfeita, a Crônica de Nárnia, a Trilogia Cósmica, entre os outros livros teológicos que ele escreveu, mas aqui parece assim que ele disse bem assim, olha, tudo que eu lutei para me desenvolver até hoje é esse o resultado. E aí ele escreve até que tenhamos rostos. E detalhe, esse tema é muitíssimo importante, porque aqui onde a gente leu, a Orual logo no início vai dizer o seguinte, ó: mas não há juízo entre deuses e homens, e o Deus da montanha não me responderá. Os terrores e as pragas não são resposta. Aí lá na segunda parte do livro, lá no finalzinho, a gente vai entender o que ela quis dizer isso e por que esse livro tem esse título. Basicamente é isso. Eu não quero contar muito sobre a releitura, porque eu quero induzir a você a ler esse mito. Ele é incrível, extraordinário. Você consegue lê-lo apenas como uma fantasia, mas você também consegue lê-lo tendo como base, pano de fundo, o cristianismo de Lewis e também sobre o seu desenvolvimento, né, de escritor aqui. Então é uma completude, é um livro perfeito, é um livro 5 de 5, 10 de 10 e por aí vai. Fico muito feliz em trazer um livro que eu fiquei muito animado do início ao fim em ler. Livro que vale releitura também, livro que é bom e vale releitura por ser bom, né? E por ter muito mais coisas que a gente pode interpretar de forma diferente em uma possível releitura. Muito obrigado por ver esse vídeo, ficando por aqui e até breve.